Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que é aqui que você tem a chance de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Gustavo Peta, do PCdoB. O vereador ele é autor de mais de 30 projetos, 479 indicações e 97 requerimentos. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação. Olá, Pamela, e um alô especial aí a todos os telespectadores da TV Câmara. Vereador, o senhor tem um grande número, de indicações e requerimentos. Eles são as principais ferramentas do seu mandato? Faz parte do nosso trabalho aqui no Legislativo, né? Nós temos, lógico, que apresentar projetos de leis que nós consideramos interessantes e relevantes para o município, mas também há os mecanismos de requerimento, que é uma forma de você buscar informações importantes que os cidadãos precisam, que o nosso trabalho legislativo exige, e também as indicações, que é uma forma de apontar para o Poder Executivo a necessidade de uma determinada intervenção, ou de uma obra, ou de uma melhoria, ou de uma reforma, né? E é essa forma que nós temos trabalhado aqui na Câmara Municipal. Enquanto vereador, você gostaria de destacar alguma ação em alguma região de Campinas, através de indicação, através de requerimento? Você considera vitoriosa? Sim, a gente tem trabalhado bastante em relação a isso, né? Em 2013, eu iniciei uma luta, por exemplo, em torno, inclusive, da revitalização do Bosque do Jequitibás, que é um patrimônio público da cidade. Eu tenho até na minha vida, vamos dizer assim, uma recordação muito bonita de visitas ao bosque enquanto criança. E a gente sabe que não é só para os moradores ali no entorno, ele é um patrimônio da cidade toda. E a gente brigou muito para que ele fosse revitalizado, e as obras começaram agora nesse ano. Demorou um pouco, mas a gente com certeza vai ver... Inclusive na comemoração do 100 centenário, anos, né? Com certeza a gente vai ver no decorrer desse ano um espaço revitalizado, um espaço que agora será tratado da maneira que deve ser. Então eu poderia destacar, por exemplo, isso. Mas há outras lutas, né? Por exemplo, a pavimentação do bairro Vila Esperança, que começa agora também, é algo também muito importante, porque é um bairro que ficou aí durante muitos anos, depois da construção das casas, né? Sem nenhum tipo de pavimentação. Então é algo relevante também ali na região dos Amarais, na região norte da cidade. Então são algumas indicações que a gente vai batalhando e que em algumas delas a gente consegue ver um resultado rápido. E você é um vereador que atende toda a cidade de Campinas, ou acaba tendo um reduto eleitoral, algum bairro mais específico? Não, eu atuo na cidade como um todo. É evidente que a gente sempre tem que se preocupar com temas que impactam na cidade, mas também temas mais localizados, né? Então nós fazemos esse trabalho também de intermediar reivindicações de alguns bairros, de algumas regiões da cidade, mas como um todo, né? E a gente procura também atuar nos temas que dão impacto para a cidade como um todo, porque essa casa também ela tem, uma das suas vocações é criar leis ou aprovar leis que valem para todos, né? E você iniciou aqui na Câmara na presidência da Comissão de Cultura e Esporte, né? E Educação. Quais foram os trabalhos dessa comissão? Olha, nós procuramos, foram vários trabalhos. Nós fizemos um trabalho interessante, que foi a proposta que está agora prestes a ser publicada pela Secretaria de Cultura e Educação, que é um edital que procura valorizar iniciativas que façam a integração da cultura com a educação dentro das escolas. Porque a gente sabe, principalmente com esse movimento que existe agora em torno da ideia da educação integral, a cultura passa a ter um elemento ainda mais importante, tanto como uma forma de educar, de estimular coisas criativas na formação das crianças, né? No papel educacional em si, e também na ocupação no tempo com atividades que sejam consideradas atraentes pelas crianças e pelos adolescentes. E a gente sabe que se você introduz a música dentro da escola, ou as artes visuais, ou o teatro, isso é uma forma de ocupar tempo com uma coisa muito positiva na educação das crianças e, ao mesmo tempo, estimulante, né, para que aquilo seja uma atividade também que as crianças gostem, né, de passar o dia todo na escola. Então a gente procurou fazer esse edital. Na área do esporte, algumas propostas surgiram, como a lei do Bolsa Atleta e a lei do incentivo ao esporte.
Aprovamos uma lei que dá gratuidade para as crianças assistirem jogos de futebol na cidade de Campinas e outras iniciativas também voltadas para a educação. Então foi uma experiência interessante. Eu fiquei 1 ano, depois fui à Câmara Federal, mas a gente procurou valorizar bastante essa comissão, que é uma das comissões mais importantes da casa. Você também é autor da lei que proíbe, né, a denominação de torturadores da época da ditadura aqui nas vias em Campinas. Também foi uma lei que você defendeu bastante, né? Nós fizemos um seminário aqui na cidade, inclusive com a presença do presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, para debater esse assunto. Na verdade, um pouco depois, a própria Comissão da Verdade apresentou o seu relatório, e no relatório, inclusive, está prevista essa ação, que é aprovar leis que proíbam, vamos dizer assim, a homenagem a torturadores, a pessoas que violaram os direitos humanos. Homenagem de qualquer tipo, na verdade. Homenagem de qualquer tipo. Na verdade, essa é uma forma já de inibir de qualquer possibilidade de nova homenagem. Mas um debate que tem que ser feito em Campinas, que é a Comissão Nacional da Verdade, que é a comissão responsável por apurar tudo o que aconteceu no período da ditadura militar no Brasil, apontou, é que os homenageados daquele período, essas homenagens deveriam ser revistas. Vou citar um exemplo, por exemplo. Nós temos em Campinas a Vila Costa e Silva, né, que é uma vila, inclusive, que eu frequento bastante tudo. É evidente que as pessoas já se acostumaram com o nome. Não é fácil mudar. Né? É um sentimento, as pessoas muitas vezes nem sabem quem foi o Costa e Silva, né? Mas é o nome do bairro delas. Mas é um debate a ser feito. Por quê? Porque não pode ficar como, na memória da população, o Costa e Silva como um presidente que agiu democraticamente, porque isso não é a verdade. O Costa e Silva foi um ditador que violou os direitos humanos, que prendeu os jovens que lutavam pela democracia, muitos foram assassinados, outros foram torturados. Então, aqueles que lutam pela democracia, como um direito muito importante na nossa forma de organização, a gente deveria se somar nessa ideia de fazer algumas mudanças. Mas aí depende, evidentemente, de um apoio da população local. Esse debate de conscientização tem que ser feito até que todo mundo chegue à conclusão que realmente é importante mudar o nome dessas homenagens. Portanto, é lei e você vai fiscalizar se ela está sendo colocada em prática, com certeza, né, vereador? Com certeza. E, portanto, estando aqui também, você vai ver que se a lei está sendo votada ou não, já vai dar para controlar um pouco mais. A lei impede novas homenagens, mas eu acho que tem que até avançar para rediscutir algumas homenagens que foram feitas. Tem a homenagem ao Costa e Silva, tem a homenagem ao Castelo Branco, no outro bairro. Tem outro bairro que é 31 de março, que é uma homenagem ao dia que aconteceu o golpe, também deveria ser revisto, né? Mas eu acho que isso cabe um debate, uma discussão envolvendo a comunidade local, né? Para não ser uma decisão de cima para baixo que muitas vezes impacta negativamente na vida das pessoas. Tá certo. Tem outro projeto também que você é autor, que dispõe sobre a composição mínima de 50% de mulheres nos conselhos municipais. Esse projeto tramita ainda ou ele já foi sancionado, vereador? Esse projeto eu acho que ainda tramita, você sabe, porque eu protocolei esse projeto um pouco antes de eu sair da Câmara. E depois ele continuou tramitando, mas eu acho que ele ainda não foi aprovado. E a gente teria que verificar isso, porque é um projeto que busca estimular a participação das mulheres. Isso já tem acontecido em muitos municípios. Por quê? Apesar das mulheres participarem mais da vida política hoje do país, isso é evidente, a participação ainda é muito pequena. Veja, por exemplo, essa casa, a Câmara Municipal. Dos 33 vereadores, nós temos a participação de uma mulher só vereadora. E isso não representa a participação ativa que as mulheres possuem na sociedade brasileira e aqui em Campinas também. Então, é uma forma de combater, de certa forma, o machismo, porque por mais que as mulheres participem, muitas vezes na hora de escolher o representante para o conselho, prevalece a ideia de que tem que ser um homem, porque o homem tem mais tempo, porque o homem tem uma história maior de participação, né? Sempre tem alguma justificativa. E isso, lógico, que está vinculado a uma cultura machista ainda presente na nossa sociedade, né? Nós temos passos importantes no último período, mas isso ainda é presente.
Agora, no seu retorno, vereador, quais são suas expectativas aqui na Câmara Municipal e seus projetos? Sim, nós continuamos trabalhando da mesma forma e tem 2 projetos que eu já protocolei nessa primeira semana de fevereiro. Um projeto diz respeito a instituir na cidade a política municipal Cultura Viva, que é inspirada numa política nacional, que valoriza exatamente as pequenas iniciativas que existem na sociedade e que são organizadas por grupos culturais, movimentos ligados ao teatro, à música, artes visuais, às diversas formas de manifestação e que foram denominados por algum tempo como pontos de cultura, porque receberam o apoio do Ministério da Cultura, mas independente de ter recebido ou não, são iniciativas que formam essa diversidade cultural que existe na nossa cidade, né? Manifestações muito diferentes, mas que juntas formam essa riqueza que é a produção cultural aqui em Campinas. Mas precisam de apoio, então a política municipal ela institui as diversas formas desses grupos poderem receber inclusive apoios. Cria um cadastro municipal para registrar tudo o que é feito na cidade e a partir desse momento é estabelecido editais para firmar termos de parceria, apoios a esses grupos. Então é uma iniciativa que a gente espera o apoio de todos os vereadores e a sua aprovação. E uma outra iniciativa diz respeito à crise hídrica, que nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes na história do estado de São Paulo, uma situação muito complicada que foi provocada, primeiro, por falta de planejamento e, segundo, por fatores climáticos. Isso junto, não somou, multiplicou e virou um problema gravíssimo, com perigo, inclusive, de rodízio, né, e outras consequências que podem ter. Então, o que nós estamos propondo? No período de estiagem, a Prefeitura fez um decreto que combate o desperdício de água. Aquelas pessoas que lavam os seus quintais com água, ou o carro. Que ainda tem muito. Que ainda tem muito. Né? Mas, nessa lei que prevê a punição, ela é muito branda. Porque primeiro faz a notificação, depois, se evidenciado o problema, a pessoa deve pagar uma multa que equivale a 3 vezes a conta de água. Nesse ano que passou, nenhuma multa foi feita. Foram feitas em torno de 90 notificações de 7.000 denúncias que chegaram na Sanasa. Só 90 notificações e nenhuma multa. Então nós estamos propondo uma medida mais rígida. A partir do momento em que a pessoa for flagrada cometendo esse abuso, no período que nós estamos vivendo, ela teria que realmente pagar uma multa em torno de 350 ao FIX, que é mais ou menos parelho com o que está acontecendo na cidade de São Paulo, que é mais ou menos em torno de R$1.000. Por que isso? Porque a culpa da crise da água não é da população, mas no momento que nós estamos vivendo, todos devem ajudar. E um desperdício de água hoje é algo muito impactante na vida de todos. Então a gente espera que com essa lei a gente realmente acabe com esse tipo de desperdício, esse tipo de abuso, porque o momento é da gente, vamos dizer assim, mudar a nossa forma de agir em torno da água, porque podemos até superar essa crise, mas esse período veio para ficar. Veio, precisa mudar, né? Precisa mudar a forma, mudar tudo, a cultura, a forma que a gente se relaciona com bens que são muito importantes na nossa vida. Então o desperdício tem que ser combatido. Tá certo. Vereador, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas também fique à vontade para deixar um recado para os seus eleitores aqui de Campinas. Tá bom, não, eu quero agradecer, dizer que, primeiro, parabenizar a Câmara Municipal por ter agora uma TV aberta, né, com uma programação extensa. Eu acho que é um dos grandes meios de comunicação da população com essa casa, que é uma casa muito importante. E dizer que a gente está sempre à disposição dos eleitores, dos cidadãos de Campinas, para cumprir o nosso papel de vereador aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada. Obrigado.
O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Gustavo Peta no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. E não deixe também de acompanhar toda a programação da TV Câmara Municipal de Campinas e a Câmara nas redes sociais através do Facebook, do Twitter e também do site do Legislativo, que é o www.campinas.sp.leg.br. Nós agradecemos a sua audiência e até um próximo programa.